O Fluminense hoje às 9h30 enfrenta o Once Caldas no Maracanã pela última rodada da fase de grupo da Copa Sul-Americana. O Fluminense precisa ganhar para passar direto para as oitavas de final. E sobre o jogo de hoje, acho que eu peguei para começar esse vídeo falando um pouco da nossa arquibancada. Acho que é uma arquibancada que apanhou demais em 24 e acabou que abriu feridas na arquibancada que começaram a ser cicatrizadas. Começaram com alguns jogos, mas eu acho que o jogo contra o Vasco trouxe muita gente de volta ali a acreditar mais no Fluminense. Mas isso é um processo, ganhar hoje, jogar bem hoje, classificar na primeira posição, vai fazer muita diferença e vai converter, assim, torcedores e uma parte da arquibancada que vai voltar a se permitir a ficar feliz. Porque hoje em dia a sensação que eu tenho é que muito torcedor vai para o Maracanã meio sem expectativa, já disposto a reclamar, e não estou falando que é errado, acho que é sentimento. Mas acho que o vitória após vitória isso vai mudar, então a gente tem que ganhar hoje bem do Once Caldas. Então, vamos rodar essa vinheta agora e começar o pré-jogo de Fluminense e Once Caldas, que eu espero que seja uma vitória. Vamos lá começar esse pré-jogo, mas antes eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal e tira essa cerveja que está aparecendo aqui. Também podia ter deixado, né? Então deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito a gente fazer esse pré-jogo, tá bom? Vamos lá, a conta é simples para o torcedor do Fluminense hoje. O Fluminense ganhando está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense perdendo ou empatando, o Fluminense vai para um play-off com os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. E aí é ruim por dois motivos. Um, que você coloca mais 2 jogos no nosso calendário que já está esmagado ali e apertado, além do fato de você botar mais uma parte da competição que você pode perder, né? Que é futebol. Apesar do Fluminense ser favorito contra a maioria desses times, o Fluminense pode perder porque a gente está falando de futebol. Então não tem necessidade do Fluminense se colocar nessa situação. Falando de se colocar nessa situação, uma galera deve pensar, se pode pensar, pô, mas o Fluminense num grupo com União Espanhola, San José e Once Caldas, precisar ganhar na última rodada dentro de casa? Assim, a gente precisa ser honesto aqui, né? O Fluminense jogou essa competição de forma muito burocrática. Até agora foram 5 jogos e 3 a gente joga com um time totalmente reserva. E é um reserva de verdade. Teve moleque de 17 anos jogando em lateral, o Renato não viajou. Então, assim, isso fez muita diferença e não vejo problema, a gente se classificando hoje, né? Não vejo problema, porque acabou tendo esse tal do controle de carga ali, que realmente o calendário está muito complicado. Mas vale a gente lembrar que na primeira rodada da Sul-Americana, o Fluminense enfrentou o Once Caldas com o time titular, lá na casa deles, e ganhou de 1-0. É o último jogo, o time comandado pelo Marcão, é o último jogo antes do Renato assumir, né? É entre ali o Mano Menezes e o Renato, mas hoje tem Renato Gaúcho contra o Once Caldas, e falaremos agora do Once Caldas, essa alegria que eu tenho sempre falar de uns times que não tem muita coisa para falar, mas a gente tenta espremer aqui nesse pré-jogo. Vamos lá falar sobre o Once Caldas, né? Não tem muito para falar, mas o que tem para falar, vou tentar aqui falar para vocês, tá? Na nossa história só tem um jogo contra o Once Caldas, que foi o jogo da primeira rodada, que a gente ganha de 1-0 lá com o gol do Germancano. É o único jogo que tem, então é 100% de aproveitamento no histórico Fluminense e Once Caldas. O Once Caldas já seria favorito, adversário mais forte da gente, de qualquer forma, pela camisa, né, cara? Não por ele, assim, mas pela União Espanhola e pelo San José. A gente precisa lembrar que o Once Caldas, naquele ano de 2004, foi um monte de campeão improvável pelo mundo, o Once Caldas foi campeão da Libertadores. E tem uma torcida muito apaixonada que provavelmente vai lotar o setor visitante hoje do Maracanã, uma galera veio da Colômbia, então isso faz muita diferença. Sobre a competição, né, apesar deles perderem a primeira rodada pra gente lá na Colômbia, eles ganharam os 4 jogos, né? Eles ganharam os 2 jogos contra o San José e os 2 jogos contra a União Espanhola. Então, assim, tá na primeira posição, você precisa ganhar hoje. É um time um pouco melhor, é bem melhor que o San José e a União Espanhola, mas a gente vai com o time titular hoje e espero eu que para 40 mil torcedores do Fluminense tenha uma pressão ali e a gente consiga atropelar o Once Caldas, que é o que a gente espera. Sobre o jogador em destaque deles é o Dairo Moreno, atacante de 39 anos, tem 4 gols nessa Sul-Americana e é ídolo dos caras lá. Então a expectativa de gol, cuidado que a gente tem que ter é com o Dairo Moreno. Jogo histórico, que eu gosto de sempre de falar para jogo, não tem, porque o único jogo histórico que teve, foi o 1-0, não é histórico. Vamos torcer pro do Maracanã hoje ser histórico? Vai ser 3 gols de alguém, uma goleada, um gol de bicicleta, um gol do meio de campo, que é a próxima vez que a gente enfrentar o Once Caldas, eu cito o jogo de hoje como jogo histórico, tá bom? Já enrolei muito, tentei enrolar o mínimo, mas espremi o máximo enrolando o mínimo sobre o Once Caldas. Vamos falar agora de Fluminense, que é o que a gente
Pelo menos parece que sabe um pouquinho. Vamos lá, né? Vim aqui pro canto, que vai aparecer o campinho aqui com o provável time que vai a campo do Fluminense hoje. Só vamos lembrar que o Renato hoje provavelmente vai fazer ainda aquele controle de carga, então o Thiago Silva pode começar no banco, o Ganso deve voltar ao time titular hoje, Samuel Xavier deve ser poupado, que ainda sente algumas dores do jogo que ele saiu sentindo, que foi contra a Aparecidense, se eu não me engano, não é isso? É antes do jogo do Vasco, é o jogo antes do jogo do Vasco, que ele sai e fica com gelo ali na coxa. O Keno, enfim, tá com leve lesão muscular, enfim, né, Fluminense divulgou como era um controle de carga esquisito, né? Não deve ir a campo também hoje, além da lesão do Cano, do Bernal, do Canóbio e do Otávio, né? Então, esse é o panorama do Fluminense, e o provável time que deve ir a campo hoje é Fábio, Guga, Ignácio ou Thiago Silva e Freitas, René ou Fuentes, Hércules, Martinelli ou Nonato, eu vou debater isso aqui, tá? Paulo Henrique Ganso, Ares, Serna e ele, Everaldo na frente, time comandado por Renato Gaúcho. Vamos fazer agora a parte que eu mais gosto do pré-jogo, tá? Falar um pouquinho de cada jogador desse que vai a campo hoje, ou que provavelmente vai a campo hoje. Mas vamos falar um pouquinho deles, tá? Fábio no gol, aparecendo aqui agora. Todo pré-jogo é a mesma coisa, né? Fábio, confiamos muito, cada ano que passa surpreende a gente, como um vinho. Acho que falhou no jogo contra o Vasco. Acho que ele sai mal no primeiro gol, mas tem muito crédito ainda, a confiança tá lá em cima. Na lateral direita, vamos lá, Guga, meio craque da partida, o nome do jogo não pelo gol somente, ele participa do primeiro gol, faz o segundo gol, joga bem, compra a briga quando tem que comprar, o Guga o craque do jogo. Agora ver se hoje ele vai jogar bem de novo e emendar 2 jogos bem seguidos, que é uma coisa que a gente cobra um pouco do Guga quando ele tem essa sequência pequena de jogos, poucas vezes ele teve oportunidade, ele fazer uma boa sequência, né? Na zaga, vamos lá, Ignácio ou Thiago Silva, vai aparecer os dois aqui. O Ignácio, a única função dele é fazer com que eu acho que o Freitas tem que ser titular. Mas o Freitas me irritou no último jogo contra o Vasco também, entregando uma bola pro Ryan, que me irrita muito, o Fábio salva. Olha o Fábio de novo, né? Salvando ali que o Ryan sai na cara do gol. Dito isso, eu preciso de um bom jogo do Ignácio. Pô. O Ignácio não parece seguro. Não que o Freitas seja, mas o Freitas parece com a bola no pé. A impressão que eu tenho do Freitas é que com a bola no pé, ele sabe sair jogando muito bem, mas o tempo de bola dele é horroroso. E eu preciso ver o Ignácio mostrar um pouco mais. Agora, se for o Thiago Silva, aí a gente sabe que o Thiago Silva chegou a falhar um pouquinho contra o Vasco ali, deu uma saída de bola, mas é o Thiago Silva, eu fico muito tranquilo com ele, mas a gente precisa do Thiago Silva bem fisicamente, até porque tem um Mundial daqui a 15 dias, né? E do lado deles, Freitas. Eu já falei muito do Freitas agora, né? Eu acabei de ofender o Freitas, não preciso ofender ele de novo, então, entenderam, né, o Freitas? Na lateral esquerda temos Fuentes ou René, vou colocar os dois bonitões aqui, tá? Fuentes, se for o Fuentes, precisa mostrar. Eu escalaria o Fuentes hoje, escalaria o Fuentes contra o Internacional. Ia falar, Fuentes, você faz um bom jogo aí pra eu acreditar, senão eu vou de René no Mundial, tá? Então assim, o Fuentes precisa mostrar um bom futebol. Ainda é meu titular, mas precisa mostrar um bom futebol. Não mostrou desde que voltou de lesão ainda. E aí é muito curioso, porque quando é o Canóbio que a gente fala que começou bem, a gente fala, pô, mas começou bem no Carioca. O Fuentes foi no Carioca. E jogou bem os últimos 2 jogos do ano passado, né? Só para o Cuiabá e Palmeiras, só para deixar aqui registrado. Agora, o René, assim, o Brasileirão dele, ele joga bem contra o Corinthians, tem um jogo antes ou depois do Corinthians que ele joga bem também, Santos, eu não vou lembrar agora, mas tem um outro jogo que ele joga bem também, e jogou bem contra o Vasco, apesar, para não falar que eu tô aqui, ó, só o René perfeito, o gol, para mim, ele deveria ter feito a falta no começo da jogada. Ele escolhe não fazer a falta, e o Freitas faz a falta mais perto da área e tem o cruzamento ali pro gol do João Vitor. João Vitor? Foda-se também o Vasco, né? Então, assim, se a escolha do Renato contra o Vasco foi uma escolha técnica, o René ganhou a vaga. Mas se foi para poupar o Fuentes, aí eu acho que o Fuentes volta. A gente vai ver isso hoje no pré-jogo, quando sair a escalação, tá? Ali na meiuca, Hércules. Pô, Hércules embalou, são 3 jogos, estou com expectativa, jogando bem, jogou pra caralho contra o Vasco, seguro, marcando, saindo jogando, e ao lado dele, Martinelli, que, cara, é Martinelli ou Nonato, segundo o GE. Então vou respeitar o GE, né, porque eu também trabalho no GE, faço voz da torcida lá. Mas, assim, pra mim não tem por que barrar o Martinelli, a não ser que seja um controle de carga, e aí eu vou entender, mas ele fez há pouco tempo esse controle de carga já. Enfim, Martinelli, para mim, jogou demais também contra o Vasco. Para mim, a gente ganha o jogo
apesar do Guga ser o destaque do jogo, Martinelli e Hércules, para mim, seguram o meio de campo ali. E o Nonato, cara, que veio em uma boa fase, mas tem que trocar com eles. Agora, eu acharia muito mais lógico, essa é a escalação, tá? Eu vou trocar aqui, ô Lucas, pra mim assim, ó, Nonato ou Ganso, porque aí eu entenderia. Se o Renato quiser entrar com um time hoje mais físico, eu acho que faz sentido botar o Nonato. Mas a minha opinião, esse é um jogo bom pro Paulo Henrique Ganso. Um jogo onde o Fluminense vai dominar mais, o Paulo Henrique Ganso vai ter oportunidade de criar jogadas, eu começaria com o Ganso e sentiria o jogo. Se achar que o Ganso está cansando ou que não está rendendo fisicamente, eu botaria o Nonato, mas eu começaria com Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, tá? Na direita, Arias, que é aquele primeiro gol contra o Vasco, que tem 15 caras marcando ele cai no chão, levanta, passa por todo mundo e cruza. Aquilo é um suco de Arias, né? Tirar a bola do Arias é quase impossível. O cara é um touro forte, além de habilidoso, porra, assistência pra cacete, o ídolo do Fluminense, tá? Qualquer um aqui é proibido de reclamar do Arias. Na ponta esquerda, Serna não jogou bem contra o Vasco, mas é o que a gente tem, pô. O Keno tá machucado, o Canóbio tá machucado, não tem condição de começar com o Riquelme, que o Renato tá acertando em botar ele todo jogo, espero que entre hoje de novo, mas tem que pegar ritmo de jogo, ainda não voltou bem ainda. Lavega muito cru. E aí, Paulo Baia? É Serna. Se agarra é o Serna e a gente vai, tá? É o que tem. E na frente, Everaldo. Precisamos ser justos mais uma vez. Jogou mal contra o União Espanhola? Jogou. Você acha que tem que contratar? Sim, eu também. Mas jogou bem contra a Aparecidense, Juventude, e jogou bem contra o Vasco. Fez o pivô muito bem, na jogada pro Hércules, na jogada pro Arias, finaliza. Nos últimos 3 jogos eu não tenho o que reclamar do Everaldo. Então, espero que continue assim, espero que jogue bem assim no Beira-Rio, espero que jogue assim 15 mil jogos. O nosso jogador tem que acreditar nisso. Renato Gaúcho, à beira do campo, fez uma partidaça contra o Vasco e espero que faça hoje de novo. E assim, a gente precisa dar moral pro homem, né? Quando ele diz na coletiva que os melhores times não estão jogando bola e que essa pressão tá só em cima dele, ontem o Flamengo, para passar do Deportivo Táchira, que assim, é o San José, um sufoco. 1-0 e com sufoco no final. Então, a gente tem que dar razão pro Renato, mas hoje que o Renato faça 3-0 e ele. Eu quero ver ele comentar isso na coletiva ganhando de 3-0, que aí fica melhor ainda, tá? Vamos falar da minha apostinha na KTO agora, eu vou voltar aqui pro meio e te falar da aposta na KTO. Fluminense muito favorito na KTO, tá? Tá pagando 1,47 e o Once Caldas pagando 6. Fluminense 4 vezes mais favorito, segundo a KTO, para ganhar essa partida. Porque esse é o favoritismo, o Fluminense é bem favorito. Minha aposta, fui num clássico que eu já fiz aqui várias vezes, a maioria deu certo, que é Fluminense ganhar o jogo, mas o Fluminense ter mais escanteios. Então o Fluminense ganhar de 1-0, 2-1, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, é só ganhar o jogo e ter mais escanteios. 5 escanteios Fluminense, 3 Once Caldas, 4 Fluminense, 2 Once Caldas. É isso, pagando 2,12. O que significa? Botei R$10, ganhei 21,20. Entendeu? Botei 20, vai dobrar meu dinheiro. Aposte com responsabilidade, não inventa de botar dinheiro de conta de luz, conta de água, conta aluguel, condomínio, plano de saúde, colégio do seu filho. Pelo amor de Deus, tá? Não existe dinheiro certo. Né? É óbvio que isso vai ganhar. Não é óbvio. Então, aposte com moderação, leve como uma brincadeira, tenha cuidado, tá? Qualquer sintoma de, tô achando que tô ficando viciado, segura, tenta parar logo no começo, que é muito importante. Lembrando, para maiores de 18 anos, link na descrição. Você clica e ajuda muito o canal, mas sempre com responsabilidade, tá bom? Vamos falar da arbitragem, que tem que ter muita responsabilidade também. Árbitro da partida é o senhor Darío Herrera, de 40 anos, argentino de 40 anos, que vai apitar a partida do Fluminense. Você já ouviu falar desse nome? Sim. Jogos que ele apitou. Ele apitou 5 jogos até agora, 3 vitórias, um empate e uma derrota. É do Fluminense, né? Ele apitou o Fluminense Grêmio no Couto Pereira, que a gente perde 2-1. Time que o Renato Gaúcho dá um baile no Mano Menezes e dobra ali em cima do Esquerdinha. Acho que ele bota o Soteldo em cima do Esquerdinha e dá um nó ali em cima do Mano Menezes. Mas não lembro de nada ali da arbitragem que a gente possa falar muito não, tá? Ele apita também o 2-2 da nossa Libertadores contra o Internacional aqui, né? O primeiro jogo da semifinal, que para mim é um jogo muito marcante, é um jogo que eu falo que eu vi que meu filho realmente sofre pelo Fluminense, o jogo que ele chorou, ele solta a frase, papai, eu tô chorando, mas eu não sei o que é um choro, mas não é ruim. E aí eu vejo ele se emocionar com o Fluminense. Então, um desabafo de um pai bobo aqui, que é esse jogo, que ele também apita, o Darío Herrera.
Dito isso, hoje às 7h30, transmissão direto do Maracanã, tá? A equipe completa lá do Maracanã, a partir de 7h30 pré-jogo, 9h30 transmissão, 11h30, assim que o jogo acabar, começa o pós-jogo, são 6, 7 horas de transmissão para vocês, então conto com vocês, bota o despertador para quando der 7h30, vocês acompanharem aqui com a gente, tá bom? Mais uma vez, só chegando no final, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!